Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Se liga aí. Essa aula é a continuação, é a segunda aula da playlist de Revolução Industrial. Tudo bem? Pega lá seu material no 10historia.com, imprime uma lista de exercício, faça exercício e coloca para mim ou lá no site a dúvida que você tiver que eu te ajudo. Belezinha? Muito bem, muito bem. Bom, primeira fase e segunda fase da Revolução Industrial. Primeira fase, se liga na tabela. Primeira fase, eu estou falando dos anos de 1760 a 1840, aproximadamente, mais ou menos. Ou seja, pode ser que no seu livro, na sua apostila, na sua aula, o seu professor, alguém tenha dito, mas na verdade é 1750 a data correta. Ótimo, parabéns. Tá? É perto aí de 1760, até perto de 1840. Tudo bem? Quem está na Revolução Industrial nesse momento? Inglaterra, França e Bélgica. Tudo bem? Esses três países, só. Ninguém mais. Só esses três caras. Aí, eles começam a produzir a partir do ferro, as máquinas, né, usando carvão para gerar calor, para produzir o vapor, para o vapor mover as máquinas. Então a matéria da indústria de base, aí, da indústria básica, indústria pesada, é o ferro, o carvão e o vapor. Na Inglaterra, na França e na Bélgica. Belezinha? Em que momento, algumas pessoas não gostam dessa divisão porque falam que capitalismo é tudo igual. Mas eu vou dividir aqui para vocês até para tornar mais fácil de entender. Em que momento do capitalismo nós estamos? Nós estamos saindo do capitalismo chamado comercial, que é o papo lá do mercantilismo, e caminhando para o capitalismo liberal. Por que é um capitalismo liberal? Porque no capitalismo comercial mercantilista, eu tenho como grande prerrogativa a intervenção do Estado na economia. E nesse capitalismo liberal, o que o Adam Smith vai querer, o que os fisiocratas, né, vão querer? A não intervenção do Estado na economia. Então eu tenho o capitalismo liberal e industrial. Quer dizer, o Estado não interfere na economia e a base da economia vai passar a ser a indústria. Tudo bem? Agora, na segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ter entre 1840 e 1914, além da Bélgica, da Inglaterra e da França, nós vamos ter também a presença da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália, da Rússia e do Japão. Tudo bem? A Rússia, quero fazer um parênteses aqui, porque a Rússia é o país mais atrasado da Europa. Então, em algumas regiões, como Putlev, na Rússia, né, nós vamos ter algumas empresas, mas essas empresas não de capital russo, sempre multinacionais que foram para a Rússia explorar a mão de obra barata do trabalhador russo. Tudo bem? Então, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão. Agora, eu não uso mais o ferro, tanto, o principal é o aço, eu não uso mais tanto o carvão e o vapor, eu uso mais a eletricidade e o petróleo. Tudo bem? Então estou mudando aí a indústria de base, a indústria pesada. Tá certo? E não é mais capitalismo liberal e industrial, é um capitalismo financeiro e monopolista. Por que financeiro? Porque agora eu preciso de muito dinheiro para fazer a minha indústria. Porque qual que é a minha intenção? É ter um monopólio do ferro no mundo inteiro. Então aparece lá, por exemplo, o Rockefeller, né, que vai dizer o seguinte, olha, não, eu quero produzir petróleo para o mundo inteiro. Né? Ou eu quero produzir, o Andrew Carnegie, quero produzir aço para o mundo inteiro. Andrew Carnegie, aço. Quero produzir aço para o mundo inteiro, quero ter um monopólio. E para eu produzir bicho, imagina para eu produzir o petróleo do mundo inteiro, o aço do mundo inteiro, eu preciso de muito dinheiro. Então aparece esse capitalismo financeiro, né, ou monopolista, né, porque eu quero ser o grande produtor disso aí do mundo todo. Agora, quais são as causas da Revolução Industrial? O que é, eu acho que entre o primeiro vídeo e esse primeiro momento dessa aula, a gente já entendeu. Agora, o que nos leva a esse movimento? Quais são as causas gerais?
Primeira causa geral, a revolução comercial. Quer dizer, entre o século XV e o século XVII, a gente tem um mundo totalmente globalizado, né? Eu já começo aí a comprar produtos lá na Ásia, na África, até no Japão para levar para a Europa. Produzo coisas na América para levar para a Europa. Produzo coisas na Europa para levar para o resto do mundo. Então eu já tenho esse processo, né? Então eu tenho uma demanda comercial. Primeiro ponto. Segundo ponto, a descoberta desses continentes, né, do caminho para as Índias, que são a condição para essa globalização. Terceiro ponto, a formação desse mercado mundial. Quarto, incremento do comércio, né? Quinto ponto importantíssimo, grifa aí, põe em neon, faz piscar no teu caderno, se vira, porque acumulação primitiva de capital. Quer dizer, para a Inglaterra ter grana para investir em indústria, para as empresas inglesas terem grana para investir em máquina, eles precisaram acumular dinheiro antes. E acumular dinheiro como? Ora, acumular dinheiro explorando a América, especialmente, explorando a África, especialmente. Veja, é no mesmo momento que a gente tem justamente o imperialismo ou o neocolonialismo. Tudo bem? Então, a acumulação primitiva de capital, eu estou pegando o dinheiro da América e da África e canalizando esse dinheiro para a Europa. Então, para além, né, do dinheiro, dos recursos, da acumulação primitiva de capital, eu também tenho, né, um processo de levar para a Europa um monte de o quê? Um monte de mercadoria que vai servir de matéria-prima. Então, um monte de mercadoria. A gente pega no mundo inteiro, leva para os caras, eles compram barato, industrializam e vendem depois para o resto do mundo. Um outro elemento, né, que leva justamente ao processo de industrialização, o aparecimento da máquina, né? Quer dizer, a gente precisou ter um domínio da técnica, um domínio da ciência, da racionalidade técnica para produzir as máquinas, e a partir da máquina, a fábrica, a partir da fábrica, né, toda essa transformação. E por que eu preciso da máquina? Porque percebeu que eu tenho um mercado global? Se eu tenho um mercado global, por que eu vou produzir pouco? Não, eu quero produzir muito, eu quero produzir mais, eu quero ter muito lucro, eu quero vender para o mundo todo. Sacou? Tudo bem? Então é nesse sentido, são esses os motivos da Revolução Industrial, né? Ou são esses motivos que nos levam a uma situação favorável para o surgimento dessa Revolução Industrial. Uma busca pelo aumento da produtividade, por atender esse mercado global que está se formando. Belezinha? No próximo vídeo, a gente vai entender por que eu tenho pioneirismo na Inglaterra. Por que a Inglaterra é o primeiro país? Hã? Por que a Inglaterra é o primeiro país a se industrializar? Segura aí, no próximo vídeo eu te conto. É rapidinho.